Louvado seja o nosso Deus, igreja, bendito e glorificado seja nessa noite o nosso Rei Jesus, a quem adoramos, a quem exaltamos, por ser o nome que está acima de todo nome. Queremos, como igreja, cumprimentar os que nos visitam nesta noite. Sejam bem-vindos aqueles que estão conosco, nos dando a honra de sua presença hoje. É com alegria que nós os cumprimentamos como igreja. Queremos também saudar os internautas que se encontram conosco, abraçando-os, desejando que eles tenham uma palavra maravilhosa, que eles possam também participar desta palavra junto conosco. Amados do Senhor, abramos a palavra do Deus vivo no Velho Testamento, no livro do profeta Amós. No livro do profeta Amós. E nós já vamos lê-lo. Fica entre o livro de Joel e o livro de Jonas. Amós, no seu capítulo 8. Amós, capítulo 8. Versículos de 11 até ao 12. Amós 8, de 11 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que... Pode sentar, fique à vontade. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Deus vivo, te bendizemos e glorificamos o teu nome, Senhor, nesse momento em que tua palavra foi lida e que já estaremos comendo essa palavra gloriosa que é vida para nós. Que o teu Espírito Santo nesta noite nos convença, nos dirija, nos unja, nos capacite, para que entendamos aquilo que Deus vai nos ministrar e que possamos estar atentos, porque a tua palavra é viva, é eficaz, é real, cumpre-se e tem se cumprido a cada dia. Por isso, nessa noite, que o teu Espírito Santo nos conduza ao entendimento daquilo que nós vamos trabalhar. Em nome de Jesus, amém. Quero repetir de novo Amós 8, de 11 ao 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Em nenhum momento aqui Deus está negando que haverá fome de fato sobre a face da terra durante a grande tribulação. Mas ele está destacando o principal, o que mais os homens sentirão falta, por incrível que possa parecer. Então ele fala de um período em que ele enviará sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Andarão de mar a mar, do norte ao oriente, e não encontrarão a palavra do Senhor, não a acharão. Então Deus está falando para a humanidade, através do profeta Amós, de um tempo em que a humanidade procurará e não encontrará mais a palavra do Senhor. Buscarão de mar a mar, de norte ao oriente, procurarão a palavra e não mais a encontrarão. Deus então está destacando um período, uma dispensação sobre a terra, onde e na qual não se poderá mais encontrar a palavra do Senhor.
todos nós sabemos que esse texto trata da grande tribulação. Quando o Senhor, em primeiro lugar, arrebatar a sua igreja, esse período só terá início quando o Senhor arrebatar a sua igreja. Então, tudo que nós vivemos hoje, a ideologia de gênero, a globolixo, tudo que o homem, que as instituições, que a mídia está trabalhando para destruir a família, para desconstruir a família, para erotizar as crianças e estimular a pedofilia, para arrebentar com os conceitos da palavra de Deus, isso ainda não é a grande tribulação. Isso não é a grande tribulação. Isso também não são, ou não é, o princípio das dores que terminou com a restauração do Estado de Israel. Aí o Senhor diz, está às portas. Então nós vivemos uma época escatológica, na qual o Senhor está às portas. Está dentro desse momento. Uma apostasia intensa, a negação da fé, e o Senhor colaborou com esse raciocínio dizendo, haverá fé sobre a terra quando o Filho do Homem vier. Então ele dista e aponta para o momento em que, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Então ele trabalha o momento em que a fé estaria se esfriando, e está, mas isso não é a grande tribulação. Poxa, pastor, então o negócio vai ser feio. Não vai ser feio, vai ser terrível. Vai ser terrível. A angústia na grande tribulação será horrenda. E sobre esse texto que está em Amós, eu quero que você apenas ouça com atenção. A palavra de Deus também diz assim, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e jamais haverá. Amados, todos nós sabemos que o Senhor, o seu Espírito Santo está detendo, está obstaculizando o avanço desse império anticristão, em que pese tudo o que eles estão fazendo, eles ainda não legalizaram esse império ainda não é sistêmico, ainda não é endêmico, ainda não é legalizado. Ele atua na ilegalidade, ele atua de forma ilegal. Mas esse império, e tudo que você está assistindo hoje, será uma tônica, será regra, porque o Espírito Santo, quando ausentar-se da terra com a sua igreja, a isso dá-se o nome de arrebatamento. A palavra de Deus então diz que o arrebatamento ocorrerá. E nesse momento haverá uma quebra populacional, haverá uma quebra da densidade demográfica, que é a mesma coisa, é a perda de um índice populacional, desastres aéreos, desastres fluviais e desastres terrestres. A Bíblia diz, eu quero repetir enfaticamente, de 24 de Mateus 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e jamais haverá. Então a grande tribulação será efetivamente o momento em que Deus vai subtrair, vai tirar da terra a sua igreja. E acontecerão desastres nos níveis que falei, e haverá uma quebra significativa da população. Crianças, então, subirão em massa. Hospitais, creches, imagine. A coisa será tremenda, aviões. E, enfim, algo extraordinário, inédito, acontecerá. Agora, imagine a Terra com esses acontecimentos. Acontecimentos, no plural, que eu referi, desastres aéreos, fluviais, terrestres. Dentro de um singular acontecimento, que vai chamar-se de arrebatamento. Dentro dessa visão, dentro dessa angústia,
que será travada e trazida durante a grande tribulação, eles procurarão a palavra e não mais a encontrarão. Quer dizer, pastor, que mesmo os apóstatas, mesmo os desviados, mesmo aquela falta de fé que havia, irmão, vai ser uma correria terrível. Só vão perceber quando o Senhor tirar a sua igreja. Como no dilúvio, só se aperceberam quando a porta da arca se fechou. E eles começaram a clamar. Então a grande tribulação ocorrerá. E nesse período, a desgraça, a terrível onda de acontecimentos, terá que ser sanada por alguém que terá que se levantar e dizer: calma, eu resolvo a parada. E esse será o anticristo, que já está vivo, que já está aí, será colocado pela União Europeia, entronizado pela ONU, e vai dizer ao povo, ao mundo, quantos mortos, quantos feridos, quantos desastres. Irmãos, será um caos tamanho. Será a perda da ordem institucional. Adeus empresas, adeus trabalhos, adeus funcionalismo público, adeus funcionalismo privado. Será um caos. Você, eu, nós não temos a dimensão das narrativas de Apocalipse sobre esse período. Por isso que eu estou lhe afirmando. Será algo tão extraordinário, será uma angústia tão terrível, que terá que aparecer o Big Brother, o grande irmão, o Maitreya, o anticristo, e vai dizer: calma, eu resolvo. O que aconteceu, e ele trará uma teoria, que daqui a pouco, lá dentro da grande tribulação, mas nós vivemos tanto esse período, que daqui a pouco você verá duas pessoas dizendo que esse camarada é mentiroso, é um falsário, e de que houve de fato arrebatamento. Ele vai inventar uma teoria do planeta colonizador, da nova era, tem livros sobre isso, de que um povo retardado, religioso, foi subtraído para o planeta colonizador, para ser doutrinado e voltar para passar pela nova era. O dinheiro sairá de circulação, será implantada uma marca, e já está pronta, e ninguém comprará, venderá, sem que possua essa marca. Então haverá um clima de terror horrível. Então, dentro da grande tribulação, após o arrebatamento, a quebra da densidade demográfica, que é a quebra do índice de população, desastres aéreos, fluviais, terrestres, serão 7 anos de calamidade, divididos em 2, período de 3 anos e meio. E o seu fim só ocorrerá com a vinda visível e gloriosa, visível, do Rei Jesus. Porque no arrebatamento ninguém o verá. Somente os arrebatados o verão no terceiro céu, nas alturas. Mas na sua vinda visível, de volta com a sua igreja glorificada, todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua terá que confessá-lo. Grande tribulação é esse que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Não haverá tribulação como essa. Nesse tempo, essa grande tribulação, desde o princípio do mundo nunca houve, até agora, e nunca jamais haverá. Será a ira do Senhor. Ele vai subtrair a sua igreja, e a sua ira justa, santa e digna se abaterá sobre o planeta. O Espírito Santo se ausentará. Agora imagine, ninguém terá alegrias em boates, ninguém terá alegria sexual. Irmão, se eu descrever para vocês Apocalipse,
as horríveis coisas que acontecerão. Será gemido, serão lamentos, serão horrores, e os homens clamarão, porém esse anticristo vai fazer sinais e prodígios, segundo a eficácia, segundo o poder de Satanás, e vai negar o arrebatamento. A mídia nem sequer tocará, irmão, é como ela é hoje. Não, aconteceu. O anticristo, não vão dizer que ele é o anticristo, mas o grande governante, o Big Brother, o grande, disse que está tudo sob controle. Foi alguma coisa inesperada, mas não dirão foi o arrebatamento. Dirão, há uns loucos que ficaram, que estão dizendo que viram parentes sumindo, perderam crianças. E são débeis mentais, loucos. É quando dentro desse clima de total baderna, de total celeuma, de total confusão, o anticristo terá que colocar em ordem tudo isso. E vai impetrar, e aí é que entra essa visão que agora nós não entendemos. Um dia eu pregando, e depois da pregação, claro, um congresso, um cidadão se aproximou e disse, agora eu entendi. Porque não cabia na minha cabeça, pastor, não cabia. Uma sociedade sem dinheiro, um camarada só governando, e digo, você entendeu agora? É dentro de um caos, irmãos. É dentro de algo inédito. Hoje nós já nos espantamos com o que estamos vendo. Hoje nós já apostamos e lutamos contra esse império das trevas, que nem sequer tomou o poder, e que já está fazendo uma tremenda bagunça, uma tremenda balbúrdia. Então será um clima de caos instituído, a igreja e o Espírito Santo ausentes da terra, e o império do anticristo se impondo endêmica e sistematicamente. O seu poder sobre a face da terra será legal, legítimo, e ai de quem não o obedecer. Haverá uma pena de morte, instituída mundialmente. Escute, o governo será global, como foi o da Babilônia, como foi da Média Pérsia, como foi o grego macedônico de Alexandre o Grande, como foi o romano, como foi a bipolarização da Guerra Fria. Então, nesse momento, a pena de morte será instaurada para que não haja quebra da governabilidade, da ordem institucional. As instituições terão que funcionar, terá que haver trabalho, terá que haver, enfim, um lastro para que se faça, nessa visão, a instituição da marca de compra e venda. Para que flua de novo uma nova governabilidade que agora será global. Então, amados do Senhor, nesse tempo, eu quero tocar bem nisso. Clima de caos. A igreja e o Espírito se ausentaram. O império anticristão reinando de forma legalizada. E essa aprovação, diz a Bíblia, vem sobre toda a terra, para provar todos os que habitam sobre a terra. Virá, o Senhor diz que o mundo inteiro passará pela ira de Deus, que se abaterá sobre a terra. Dentro dessa visão, Tessalonicenses diz que aqueles que ficarem foram provados, e por amarem mais a mentira, não deram crédito à verdade. E deram, portanto, crédito à mentira. E por amarem mais as trevas do que a luz, ficaram. Porém, deixa eu lhe dizer algo. Dentro da grande tribulação, o Senhor ainda terá escolhidos. Os judeus, que até hoje negam como Estado, como nação. Existe muito judeu convertido, louvando e pregando a palavra. Vão subir, vão ser arrebatados, mas como nação judaica, 12 mil de cada tribo, serão resgatados dentro da grande tribulação. Muitos dos que ficarem, e o Espírito Santo de Deus e nós, não queremos ver nenhum ficar. Mas mesmo aqui nessa noite, eu tenho que me cuidar e tenho que falar que eu corro o risco, que todos nós corremos o risco de ficar. Claro, pastor, se eu está falando isso, claro que eu não quero. Eu lutarei, de fato, como estou para ir. Mas eu quero dizer que, infelizmente,
muitos vão ficar. E aí, como dizia um pastor, não se aperreie não, meu irmão. Basta você dar a sua vida. Na grande tribulação, enfrente esse anticristo. Enfrente esse governo e diga não, não e não. E muitos darão sua vida. Porque viram, sentiram. Quantos ouvi aqui após o arrebatamento e não encontrarão mais a igreja? O prédio, a pequena edificação, essa sala vocês encontrarão. Mas não haverá mais adoração. Não haverá mais o Espírito Santo ungindo a palavra. Ninguém subirá aqui para pregar como estão pregando os pastores, os líderes, na unção do Senhor. Porque o Espírito Santo já foi. O Senhor retirou sua palavra. Pastor, a gente vai encontrar a Bíblia? Vai, meu irmão, claro. Retirar a palavra não é assumir minha Bíblia, não. É que o Espírito Santo não mais estará sobre a terra. Ele que inspira, é Ele quem dá a você a mensagem. É Ele quem fala, lhe incomoda eternamente, lhe conduz a pregar o que Ele quer. Então nessa noite, queridos, o que nós estamos vendo aí? Pedofilia, erotização, desconstrução da família, zombaria sobre a palavra. Apareceu uma imagem, não vou citá-la porque não convém, de um Cristo crucificado sendo sodomizado por pessoas. O Anderson viu, né? Amados, terrível. Eles estão profanando. A Bíblia diz que nesse momento prestes à grande tribulação, eles negarão o soberano Senhor. E dentro da grande tribulação, eles continuarão as suas arrogâncias e vão proferir palavras de arrogância e blasfêmia contra o Altíssimo. Mas deixa eu lhe dizer algo. Dentro da grande tribulação, serão salvos pela dor, pela fornalha, aqueles que não aceitarão a marca e darão a sua vida pelo Senhor. E também 144 mil judeus, somente é um remanescente é um pequeno número, que vão romper com o anticristo. Porque quando o anticristo reinar, quando houver um arrebatamento, o judeu como nação não crerá. Mas quando, amados do Senhor, o anticristo instituir hoje o que é ecumenismo e fizer com que a imagem do pontífice fale e ele vai exigir adoração para ela, os judeus dirão: não, você não é o nosso Messias, você é uma fraude. E eles vão cair em prantos e chegar à conclusão de que o Messias que eles esperavam já foi crucificado. E que muitos judeus subiram. E eles vão se curvar e vão começar a clamar o Senhor. Israel será cercado, as tropas do anticristo cercarão Israel para acabar com o país. Isso já no final da grande tribulação. Mas vamos por etapas. Lá em 1 Tessalonicenses 1,10, você vê em casa, na parte última C, diz assim: Jesus nos livra da ira vindoura. Então essa provação que virá sobre o mundo inteiro para caracterizar a ira de Deus sobre a terra, será um período de trevas, e Jesus está dizendo que a sua ira é chegada. Aí, amados do Senhor, se não nos cuidarmos, nós passaremos pela fornalha. Não é a vontade de Deus que passemos. Ele quer nos salvar pelo amor, pela graça, que é incomparavelmente melhor. Em Apocalipse 3,10, o Senhor também diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Isso é grande tribulação. Tribulação setorizada não é grande tribulação, é sobre o mundo inteiro. Então quero repetir: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro,
para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, amados, a ira do Senhor se abaterá. O Senhor nos guardará de sua ira, porque diz que se guardarmos a sua palavra e não negarmos o seu nome, ele nos livrará da grande tribulação. E nos livrará mesmo através do arrebatamento. Muito bem. Atenção agora, igreja do Senhor. Dentro dessa grande tribulação, que jamais houve, jamais haverá, e será pautada em 7 anos, dividida em períodos de 3 anos e meio, e 3 anos e meio lá em Daniel, existe essa profecia, a 70ª semana de Daniel, cumpre-se ali, cumpre-se aqui, vai cumprir-se, porque é a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer algo para você. Acompanhe bem essa leitura. Não lerei na íntegra, para que não fiquemos muito tempo. Mas vamos lá. Apocalipse 11. Agora você pode acompanhar. Apocalipse 11. Apocalipse 11. A partir do versículo 3. Isso aqui acontece dentro da grande tribulação. Nos 3 anos e meio últimos dessa parte de 7 anos. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, que são 3 anos e meio. Vestidas de pano de saco, são estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas, as testemunhas, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra por toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiver então concluído o testemunho, anote a palavra testemunho. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Escute aqui. Nos 3 anos e meio últimos da grande tribulação, aparecerão sobre a terra 2 testemunhas. E elas começarão a confrontar o anticristo lá em Israel. Na cidade que espiritualmente, Jerusalém, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor foi crucificado. E ali elas abrirão sua boca e enfrentarão o anticristo e todas as nações pela televisão, por tudo que se possa ter ainda já recuperado pelo anticristo nos 3 anos e meio de governo global, verão as 2 testemunhas. E elas darão testemunho do Senhor. A palavra testemunhas, aqui nesse contexto, eu abro um parênteses para que você entenda. Em primeiro lugar, muita confusão. Pouca confusão hoje em dia, né? Que há 14 anos de Congresso, muita coisa foi colocada na palavra. Escute uma coisa. Não é preciso que você abra. Em Mateus 17, de 1 a 3, narra que Jesus pegou Pedro, João e Tiago e foi para o monte.
Em lá chegando, em particular, repare que ele não levou todos. Repare, irmãos, eu conversava hoje rapidinho com a minha amada pastora. Quando Jesus chamava para o monte, ele chamava em particular. E nunca ele chamou Judas. Ele nunca acusou Judas. Ele nunca acusou Judas Iscariotes. Mas nunca ele o levou. A não ser em reuniões, claro. Monte, eu estou falando de monte. E lá no monte, Pedro, Tiago e João viram o Senhor transfigurar-se. Então, quem estava no monte? Jesus, Pedro, Tiago e João. Ele ficou transfigurado, a descrição é magnífica, né? O rosto comparativamente, senão os discípulos morreriam como o brilho do sol. Ele ficou translúcido, ele ficou numa aparência de glória. E quem apareceu ao lado de Jesus? Moisés e Elias. Quando Moisés e Elias estão juntos, uma voz gloriosa diz a eles, e os discípulos se prostram. Pedro queria ficar lá: Senhor, vamos construir aqui umas tendas, vamos ficar logo por aqui mesmo. E a voz foi a seguinte: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi. O testemunho foi para quem? Respondeu bem o Anderson. O testemunho foi para Pedro, Tiago e João, discípulos. O testemunho foi, portanto, para a igreja, de que Elias, o príncipe dos profetas, o homem que orou e desceu fogo do céu, o homem que não morreu, mas que foi trasladado, que foi arrebatado, que é um dos símbolos do arrebatamento. Então os profetas estavam em Elias dizendo: a ele ouvi. Para quem? Para a igreja, para os discípulos. A ele ouvi, porque nele a minha alma se compraz. Do outro lado, Moisés, a lei mosaica, o Pentateuco, a lei, estava ali corroborando e confirmando para os discípulos e para a igreja que a lei apontava para Cristo, que a lei testificava dele. Depois eles desceram e obviamente que contaram aos outros discípulos esse testemunho maravilhoso. Jesus transfigurado, Elias e Moisés testemunhando a autoridade, a divindade, o poder, a excepcionalidade de Cristo, a tal ponto que veio uma voz: este é o meu filho amado, em quem minha alma se compraz, a ele ouvi, porque a ele, nele e com ele estão todas as profecias dos profetas e toda a lei. A ele ouvi. Elias, profetas, livros proféticos. Moisés, a lei mosaica, o Pentateuco, dando testemunho para a igreja da autoridade, do nome, da divindade do nome de Jesus. Amém? Moisés já tinha morrido, Moisés morreu, a tal ponto que seu corpo foi disputado. Moisés morreu. Muito bem. Então as testemunhas da transfiguração foram testemunhas para a igreja de que Cristo está debaixo da autoridade dos profetas, da lei, e que tudo que está sobre a palavra versa sobre ele. A ele ouvi, a mais ninguém, a ele Jesus ouvi. Muito bem. As duas testemunhas que estão em Apocalipse, que estão em Zacarias, que está um deles em Judas, que está um deles em Hebreu e 2 em Hebreus, essas testemunhas, os candeeiros, não testemunharão para a igreja.
elas são testemunhas do arrebatamento. E são elas que vão enfrentar o anticristo. Por quê? Por quê? Preste atenção no versículo 7 do Apocalipse 11. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as duas testemunhas, e as vencerá e matará. Já pensou Moisés morrendo 2 vezes, meu irmão? Quem está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Moisés e Elias testemunharam sobre a divindade, o poder e a glória do Messias, em particular para Pedro, Tiago e João, que depois passaram para a igreja. Agora deixa eu lhe dizer, por que o anticristo vai matá-las? Porque nenhuma delas ainda passou pela morte. Senão seria uma maluquice, o homem está ordenado morrer uma só vez. Então, outro dia, é claro, a gente fica penalizado. As 3 testemunhas, eu digo, eu vou ouvir besteira, mas coloquei lá. Norte-americanos, claro, não ungidos. Meu irmão, é um besterol que você fica, não dá para você ver tudo. Então, eles serão mortos, eles testemunharão sobre o arrebatamento. Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Enoque andou com Deus e foi tomado por Deus, em comunhão com Deus, Gênesis 9:6, Gênesis 9:22, andou com Deus e em comunhão com Deus. E serão eles que virão para poderem morrer pela primeira vez. Porque eles dois são as 2 testemunhas do arrebatamento. Eles não passaram pela morte, eles foram arrebatados e virão morrer dentro da grande tribulação. Quantos estão entendendo isso? Então não tenha medo, não tenha dúvida, igreja. Moisés veio testemunhar com Elias a glória. Elias é privilegiado, virá também testemunhar do arrebatamento. E é claro que eles dirão que Cristo arrebatou a sua igreja. Versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. Repare que aqueles está craseado, ou seja, aqueles sobre eles veio grande medo. Mas antes disso, vamos interpretar. Olha lá, 7. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar à besta que surge do abismo, pelejará contra elas, as vencerá e matará. O cadáver, o seu cadáver, esse pronome demonstrativo fica no singular. O seu cadáver, quer dizer, das 2, ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os seus cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizando festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. O anticristo estará nos 3 anos e meio primeiros, conforme já falamos, coordenando e ordenando o caos. A ação institucional será devolvida, a governabilidade será trazida de volta, o dinheiro sairá de circulação, já explicamos isso. Então ele aparece organizando. Quando entra na última fase, 3 anos e meio últimos, aparecem esses 2 confrontando o Big Brother, confrontando Maitreya, você é um mentiroso. E ele tentará matá-los e não conseguirá, porque eles terão que concluir o testemunho. Farão estragos, farão a palavra da boca deles
e na boca deles fará acontecer o que está alguns flagelos do Apocalipse, transformando a água em sangue. Farão sinais, não poderão ser mortos, que terão que completar o seu testemunho. Quando eles forem executados, permissão de Deus, para se cumprir tudo, festa entre as nações que ficaram. Muita gente vai estar dando a vida por Cristo. Os 144 mil judeus não vão mais fazer aliança com o anticristo, vão clamar Jesus para serem salvos junto com os escolhidos da fornalha, os escolhidos da angústia da grande tribulação. Mas quando eles morrerem, os que habitam sobre a terra se alegram. Por causa deles realizarão festas. No Brasil, pela cultura, vai ter carnaval. Um bando de tristes, medrosos, comemorando a morte dos profetas que atormentaram durante a grande tribulação. Porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Versículo 11, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. O que é isso, irmãos? Ressurreição. Morreram uma só vez, Elias e Enoque, e vão ressuscitar. Já pensou Moisés morrendo 2 vezes? E ressuscitando fora do momento? Então, igreja, Moisés e Elias, testemunhos para a igreja do poder, da divindade, da gloriosa pessoa de Cristo. Elias e Enoque, testemunhas do arrebatamento. Anticristo, nós fomos lá, os judeus crerão por isso, porque verão Elias e Enoque. Os judeus sabem e conhecem a palavra velho testamentária e darão crédito, porque saberão que aqueles homens foram trasladados, arrebatados, subtraídos da terra. Nessa noite, igreja do Senhor, preste bem a atenção. O Senhor está aqui nessa noite, dizendo para você, seja fiel, não tema, obedeça, creia, porque diz o Senhor em Isaías 46, todo o meu conselho ficará de pé, farei cumprir toda a minha palavra, e toda a palavra do Senhor será cumprida. Ah, pastor, mas tem um negócio legal aí, qual é? Se eu ficar na grande tribulação, vou conhecer Elias e Enoque. Meu irmão, deixe para conhecê-los na glória, porque até eles não ficarão aqui por dias, e então subirão para o encontro do Senhor nos ares. Senhor Deus, que em nome de Jesus, a tua igreja se prepare, porque, Senhor, esse clima que está acontecendo agora, é uma prévia do que estará acontecendo dentro da grande tribulação. Eles blasfemarão, eles trarão ameaças e blasfêmias contra o Altíssimo e contra aqueles que foram arrebatados. Mas nessa noite, Pai, renova-nos. Traze à tona também no coração da igreja aquela palavra gloriosa, ministrada pelo nosso pastor Paulo Giovanni ontem também, que nos mostrou, Senhor, que a qualquer momento o Senhor arrebatará a sua igreja. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que saibamos contar os testemunhas da soberania, divindade e excelência de Cristo, Elias e Moisés. E os testemunhas do arrebatamento foram e serão aqueles que foram arrebatados e que terão que morrer aqui por amor a Cristo, testemunhando do arrebatamento. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir esse Deus?